11h50, horário de Brasília. Hoje, Opinião no Ar especial, uma entrevista com o deputado Eduardo Bolsonaro aqui com a gente no estúdio, na nossa bancada. Vamos começar pelo assunto mais quente, né, que é a decisão do STF de que a vacinação contra a Covid deve ser obrigatória, né, dizendo que se a Anvisa não cumprir lá o prazo para aprovação, para a liberação das vacinas, podem ser trazidas vacinas do exterior, desde que tenham sido aprovadas ali Estados Unidos, Europa, Japão, China. E aí, deputado, como é que fica? Que tempos são esses que a gente está vivendo, que o STF está decidindo quase tudo? É complicado, Lacombe. Cada vez mais, né, essa crítica, ela salta aos olhos da sociedade de uma interferência do STF entre os poderes. Vale lembrar que também, recentemente, alguns meses atrás, teve o problema lá com a nomeação do delegado federal Ramagem, que comanda atualmente a ABIN, e não pôde ser nomeado para diretor-geral da Polícia Federal. Depois teve a reunião ministerial, que inicialmente era sigilosa, foi vazada, depois o ex-ministro Celso de Mello pediu a fita, enfim. Essas decisões vão cada vez mais revoltando a sociedade, né? É só uma pessoa que realmente ela não consegue transitar no público que não enxerga isso. Outro ponto, além desse da vacina, né, é a questão do ministro Edson Fachin, que impediu que o governo reduzisse a alíquota do imposto de importação para armamento que vem do exterior. Ou seja, uma proposta de 2018 que alavancou o presidente Jair Bolsonaro, um compromisso de campanha, ele ganhou, coloca essa ideia adiante, mas o STF não permite. STF que gastou quase R$200 mil em armas de fogo esse ano. Exatamente, em agosto para os seus seguranças. Então, dá até contorno de hipocrisia, porque para eles, seguranças armados. Para o cidadão, fica Deus dará. E não adianta você dizer que cabe à polícia fazer a segurança. A polícia ela não é onipresente. Os seguranças dos nossos filhos, dos brasileiros, somos nós, os pais dos nossos filhos. Ou será que um pai não daria a sua vida em defesa do seu filho? Então, eu acho que não é difícil de entender. Benê Barbosa também explica isso aí vastamente. Já participou com a gente do programa. É referência nacional quando se fala em arma de fogo. Mas, assim, a gente está vendo claramente, quando a oposição não consegue entrar no Congresso e ganhar uma pauta, um projeto de lei, eles judicializam. PSB, Rede, PDT, a todo momento tem alguma judicialização e o STF sempre se posicionando de alguma maneira contra, né, a vontade presidencial. Esta semana, a Bárbara, do canal Te Atualizei, de quem eu sou muito fã, ela estava tentando contar quantas vezes o STF foi provocado já nos últimos meses por partidos de esquerda. A conta já estava em mais de 60 vezes. Seguramente a Rede é campeã. A Rede é campeã em provocar o Supremo. É o que a gente fala, né? Foram tantas décadas de governos de esquerda, entre sociais-democratas, comunistas, seja lá qual seja o espectro político. Não vai ser da noite para o dia ou apenas com a eleição do presidente Bolsonaro que a gente vai mudar isso. Inclusive, né, Navarro, Klein, Lacombe e Constantino. Eu digo que o governo Bolsonaro é um governo de transição. Ele não vai conseguir fazer tudo aquilo que ele deseja, que ele gostaria. Mas, a cada dia de Bolsonaro no poder, é menos um dia de esquerda. É menos um dia de ONG ganhando dinheiro, é menos um dia do MST invadindo fazenda. Poxa, olha os números. Ano passado foram 5 invasões, se não me engano, no Brasil inteiro. Todos os presidentes anteriores eram centenas de invasões de terra, de fazendeiros, por ano. Então, aos pouquinhos, a gente está conseguindo mudar o Brasil. Deputado, ainda nesse capítulo da vacinação, o Brasil tem mais de 180 mil mortos por causa da pandemia e o que todo mundo mais quer hoje é voltar à normalidade, salvar a saúde, salvar a economia e hoje a maior chance de fazer isso é através da vacinação. Porque o presidente Bolsonaro é talvez o único líder mundial a não fazer uma defesa enfática da vacinação. Hoje a gente assistiu de manhã o vice-presidente americano Mike Pence tomando a vacina publicamente, dizendo que ela é segura e eficaz. Trump vai tomar, o primeiro israelense Benjamin Netanyahu será o primeiro israelense a se imunizar. O senhor vai tomar? Essa é uma ótima notícia. Eu ia fazer essa pergunta para o senhor. Desde que a Anvisa me diga que eu possa tomar e que a empresa seja responsável por efeitos colaterais. Mas o presidente já teve Covid, então. Não, sim, mas a situação é outra. É que o Trump também já teve, né? Os infectologistas dizem que a imunidade da vacinação provavelmente ela é mais duradoura do que a imunidade dos anticorpos naturais, né? A imunidade natural. O senhor não acha que o seu pai, como homem público, como líder, uma pessoa popular que influencia milhões de pessoas, milhões de brasileiros, deve dar esse exemplo de liderança e tomar a vacina? Vamos lá, Amanda. Primeiro, bem lembrado pelo Lacombe, e ele falou isso ontem de uma maneira bem sutil e delicada, ao modo Bolsonaro, né? Em que ele fala, ô, sujeito, eu já tomei a vacina. Ele não precisa usar máscara ou tomar outra vacina. Eu conversei com a doutora Anísia Yamaguchi, imunologista reconhecida, tem
PhDs e diplomas lá que não cabem na parede aqui do estúdio inteiro. Ela falou que existe um risco de que, se você tomar uma vacina já tendo tido a Covid, corre-se o risco de você ter reações das mais diversas. Dr. Anthony Wong falou a mesma coisa. Ela falou que tentaram fazer uma vacina contra a dengue, mas essa vacina, logo no início, quando ela foi aplicada e testada em humanos, ela gerou a dengue hemorrágica. Por algum motivo, ela desencadeia no corpo da pessoa que já teve a doença, ela desencadeia um efeito colateral totalmente indesejado. Então, você imagina, você se responsabilizaria em obrigar as pessoas a tomarem a vacina e se essa pessoa vier a morrer? Será que não é melhor dar o direito dela decidir o que é melhor para a vida dela? O que a gente tem que parar, Amanda, e aí subindo um passo adiante, tendo a visão mais macro, é do político ou do juiz achar que ele sabe o que é melhor para a vida do outro. Não! O que é melhor para a sua família é você, pai e mãe, que sabem. E vocês serão responsáveis pelos efeitos disso. Agora, volto a perguntar. Se, em uma ocasião em que a vacina, estão falando que não é compulsória, ninguém vai pegar pelo braço e injetar a coisa lá na pessoa, tudo bem. Mas vão obrigá-la a tomar através de outras medidas. Se essa pessoa vier a falecer, quem é que vai se responsabilizar? Será que os governadores vão pagar a indenização? Será que os juízes que decidiram, determinaram isso, vão pagar a indenização para essa família? Eu não coloco, né, a minha responsabilidade na reta. Vacina-se quem quiser e acabou. Mas, deputada, aqui na questão da vacina há uma questão também de coletividade, né? Se as pessoas não se imunizarem em número suficiente, por exemplo, 70% da vacinação, você não cria a tão sonhada imunidade de rebanho, né? É por isso que o coletivo é muito importante. Se a gente lança mais dúvida e desconfiança sobre a vacina, você desencoraja as pessoas a se vacinarem. Mas eu não estou lançando dúvidas e desconfianças. Estou ouvindo a doutora Nise Yamaguchi, né? Eu sou Mas o senhor vai tomar? Federal. Eu vou tomar se a Anvisa falar que é ok, tudo bem, não tem efeito colateral. Vou esperar primeiro, né, o pessoal da linha de frente, grupo de risco, etc. Claro, mas agora, não é e se eu não quiser tomar? Pois é. Deputado, ainda falando sobre juízes e o ativismo judicial no Brasil, uma das notícias que mais chamou a atenção nessa semana foi a decisão de um juiz em Búzios, lá no estado do Rio de Janeiro, de impor um lockdown e, pior, né, expulsar turistas. Lembrando que a cidade de Búzios já tinha... Se ele tivesse uma pousada, duvido que ele tomaria essa decisão. Pois é, eu também. Bom, mas expulsar turistas, o que já é algo novo. Em 72 horas. Em 72 horas você tem que sair daqui da cidade, foi o que ele determinou. Hoje de manhã, numa entrevista, o João Gabardo, que trabalha no comitê aqui do estado de São Paulo contra a Covid, ele fez um anúncio dizendo o seguinte: olha, a partir do dia 5 de janeiro, algumas cidades podem se preparar para um recuo para tal fase laranja ou até a fase vermelha, ou seja, fechar as portas. Até que ponto essas decisões vão complicar ainda mais a retomada da economia brasileira para o ano que vem? Navarro, uma excelente pergunta, né? No começo da pandemia, o STF decidiu que o presidente Jair Bolsonaro não teria os poderes para determinar as condições de quarentena ou lockdowns, que isso ficaria a cargo de governos e prefeitos. Quando desceu para essa esfera, né, principalmente de prefeitos, veio a baia junto também, veio junto ali nas discussões, juízes de primeira instância. Porque o que o juiz faz, decide, acaba tendo força de lei. Isso trouxe uma insegurança jurídica muito grande. O que está valendo para Búzios não está valendo para Cabo Frio, que está ali do lado, não está valendo para Santos. Então isso aí acaba constrangendo, né, criando esse clima. Talvez, se tivéssemos essas decisões concentradas no governo federal, o ambiente, o cenário seria outro, né? Agora, a pergunta que eu faço é: qual é a comprovação científica do lockdown? Se X% de pessoas ficarem em casa, o Covid... Se a causa for a contaminação, for a aglomeração, as pessoas ficam em casa, o Covid deveria diminuir. Não é isso que a gente está conseguindo acompanhar. A Argentina tem o lockdown mais rigoroso da América Latina e agora a gente está vendo que os números de infectados estão nas alturas. Por que não estavam nas alturas no começo da pandemia? Porque a Argentina ela não é hub para lugar nenhum no mundo. Panamá, a cidade do Panamá, por que o Panamá foi um dos mais afetados? Porque ali é hub, a Copa Airlines, todo mundo faz conexão ali. Tem um canal do Panamá onde passam produtos do Atlântico para o Pacífico. Então o Panamá, logo no começo, teve um boom de casos, coisa que não ocorreu com a Argentina. E a Argentina estava achando que, olha, não está tendo boom de casos aqui na Argentina porque o presidente é muito bom, determinou o lockdown, está preservando vidas e etc, aquela coisa toda, né? Então, é por isso que o povo está desacreditando. E desacredita ainda mais, prezado Navarro. Por quê? Porque os governantes que determinam o lockdown, depois fazem casamento junto com pessoas sem máscaras,
ou então comemoram resultados eleitorais junto a prefeitos e vereadores eleitos, sem máscara, sem aglomeração. Então, com a internet hoje, é muito difícil a pessoa publicamente ter uma imagem e conseguir no privado ter outra, né? Então, isso daí tudo é que vai criando esse ambiente. O governador Dória, foi ontem o jantar, ou será hoje o jantar do LEAD, lá do grupo de empresários, né? A Networking, vai fazer um jantar para um grupo. Constantino, é complicado, hein, Constantino? Pois é, Lacombe, o deputado Eduardo Bolsonaro citou aí a hipocrisia, né? O Eduardo Paes, essa turma toda social-democrata, que aqui nos Estados Unidos a esquerda faz o mesmo. Governadora de Rhode Island, governadora da Califórnia, manda todo mundo ficar em casa e eles são vistos em bares tomando vinho, sem máscara, com os amigos. Mas eu queria trazer o deputado para o assunto hoje, a entrevista um tanto grave, na minha opinião, que o ministro Paulo Guedes deu à Veja. Ele diz ali que houve, sim, aquela tentativa de desarticular, até de golpe, né? De derrubar o presidente eleito. Revela que o ministro Weintraub, à época, quis peitar o Supremo Tribunal Federal, o que cá entre nós, para mim, me parece que era uma medida até legítima diante da situação, mas que ele foi voto vencido. Então, eu queria entender o que o senhor enxerga disso, o que o senhor sabe disso e se o senhor está vendo uma tentativa realmente de puxar o tapete, de reverter no tapetão aquilo que as urnas decidiram. Eu tenho uma convicção, Constantino. Na minha opinião, o presidente Jair Bolsonaro só não teve pautado e iniciado um processo de impeachment no Congresso porque ele tem um apoio popular muito grande. Se nós formos analisar os 2 casos de impeachment que tivemos depois da redemocratização, que foi Collor e Dilma, você tem casado com uma crise financeira uma baixíssima popularidade. Acho que o Collor estava em 2%, a Dilma em 3% quando sofreu impeachment. Fato que não se verifica com Jair Bolsonaro. Logo na pandemia, houveram ali 8 ou 9 manifestações seguidas em finais de semana, até que veio a Gaviões da Fiel, junto com o pessoal pela democracia, né? Ditadura do proletariado, e acabou com essa sequência de manifestações pró-governo. Mas o fato é, o Bolsonaro ele sempre teve um apoio popular muito grande. E o que o Paulo Guedes falou não é novidade. Vocês vão lembrar facilmente aqui que quando o ministro Sérgio Moro saiu atirando do governo, o Dória mandou uma mensagem falando para o Paulo Guedes fazer a mesma coisa. Obviamente, né, o Dória pensando no poder pessoal que ele poderia ter, né, de se projetar como grande líder para assumir em breve a presidência da República, coisa que eu acredito que nunca vai acontecer, mas tentando forçar, os agentes políticos, todo momento eles tentam forçar esse tipo de coisa. E por que isso acontece? Principalmente porque o presidente Bolsonaro está há 2 anos sem escândalo de corrupção. Não tem mais estatal loteada como ocorria durante o Petrolão, quando a diretoria de abastecimento da Petrobras foi dada a um partido político, né? E os partidos nomearam ali Paulo Roberto Costa e se iniciou o esquema bilionário que supera até o PIB de muitos países, que é o Petrolão. Então isso daí, certamente, tem muita gente que está com inanição hoje em dia. Muitas pessoas que estavam acostumadas com uma corrupção que não tem hoje e vão tentar, de toda maneira, balançar essa árvore para ver se cai alguém. Outra coisa, recentemente, tem uma parte da imprensa, e eu nunca generalizo, tá? Lacombe, Klein e Navarro, nunca generalizo, mas tem uma parte da imprensa que tem uma guerra particular com o presidente. Esse final de semana, a gente acorda, olha que grupo de WhatsApp, chegando um link falando da demissão do ministro Ernesto Araújo. Eu falei, o que o Ernesto fez? Não fez nada. Acordou lá um cara que devia estar, sei lá, de porra, voltando de ressaca, começou a escrever aqui que o Ernesto vai ser demitido, os outros começam a replicar sem base nenhuma. E aí, quando aparece alguém, um programa aqui da Rede TV de vocês, um Terça Livre, falando uma notícia diferente, falando que o Ernesto continua no cargo, esses é que são os fake news, ou os antidemocráticos, né? Então o sistema funciona dessa maneira, Constantino. Você sabe muito bem como é que é, né? Mas o governo segue firme e forte. Ele seria substituído pelo Michel Temer, que já negou. Que está à disposição para fazer novas viagens, como um embaixador, como fez ao Líbano, mas não para assumir ministério. Olha, Silvio, Revista Oeste, tá? Opa, totalmente confiável. Da revista aqui. Você que escreveu? Dória descumpre regra imposta. Dória descumpre regra imposta por Dória. Eu não sei se o jantar houve, mas estava previsto para ontem o jantar com alguns colaboradores dele do grupo LEAD, né? Que é o grupo de. É uma rede de empresários aí que se reúne de tempos em tempos. Temos só que mandar alguém da Oeste lá para verificar se houve realmente jantar, mas